Síndrome do intestino irritável. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já cancelou algum compromisso por causa do seu intestino? Já recusou convite para jantar porque não sabia como que o seu corpo ia reagir? Já chegou em um lugar novo, um restaurante, e a primeira coisa que se determinou a fazer foi saber aonde fica o banheiro? Já deixou de comer alguma coisa porque tinha leite, glúten, qualquer ingrediente que você já teve uma má experiência? Você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas. O que eu tenho para falar aqui hoje é exatamente para você. E hoje eu me determino não ficar apenas nos sintomas. Eu vou falar das dores ocultas que atingem e afligem tantas pessoas. E hoje, se você não me conhece, eu sou Daniela Maione, sou nutricionista e mestre em imunologia do trato gastrointestinal. E aqui a gente fala sobre ciência, consciência, comportamento, autocura e tudo dentro deste universo da saúde integrativa. Quando você pesquisa sobre síndrome do intestino irritável, o que geralmente aparece são coisas relacionadas à dor, né, dor abdominal, alternância entre constipação e diarreia, gases, inchaço, cólica. Ou seja, são sinais dessa síndrome, sim, de fato são. Eles fazem parte do quadro clínico. Mas existe uma distância bem grande entre o que o diagnóstico descreve e o que a pessoa que tem síndrome do intestino irritável convive no dia a dia. E é bem essa diferença, essa dicotomia que a gente vai falar aqui hoje. Aquelas dores que não aparecem em exame. Porque a maioria das pessoas que têm SII já passou pela mesma sequência. Exames pedidos, colostomia feita, e o médico simplesmente relata para você que não há alteração nenhuma naquele laudo. Então você sai do consultório com o diagnóstico de exclusão, alinhado ali com seus sinais e sintomas, que sim, você tem síndrome do intestino irritável. Muitas vezes você sai sem entender direito o que que isso significa e sem um plano estruturado para lidar com essa síndrome. Você sai dali muitas vezes com a sensação de que você não sabe direito com o que está lidando. E essa falta de clareza muitas vezes gera uma confusão que adoece a pessoa tanto quanto os próprios sintomas da síndrome. Porque ali você tem um laudo que diz que você não tem nenhuma lesão estrutural visível, mas isso não significa que todo o sistema está funcionando bem. A SI, ela é uma condição de hipersensibilidade visceral, onde o sistema nervoso do intestino, né, conhecido como sistema nervoso entérico, ele está processando estímulos comuns, normais, simples, como se fossem grandes ameaças. Ou seja, ele está hipersensibilizado. Sistema, né, de sinalização do intestino funcionando fora do padrão. E quando você entende isso, saber que seus exames normais, dia no cotidiano, não significa que está tudo bem. Significa talvez que essa investigação ela precisa ir para outro nível. E aqui que mora, talvez, uma das principais dores invisíveis da SI. Eu tenho paciente que chegou até mim com mais de 2 anos sofrendo com sinais e sintomas da síndrome, sem nem saber o que ela tinha de fato. Ela chegou no consultório relatando situações como faltar compromissos importantes, porque muitas vezes um simples copo de leite, uma carne mais gordurosa pode disparar um episódio de diarreia. E isso é muito comum, esse tipo de relato é muito comum dentro desse cenário dessas pessoas que sofrem com a síndrome do intestino irritável. Você entende? A pessoa acaba por ter que arquitetar toda a sua vida em prol de uma condição que nunca foi olhada, tratada de verdade. E quando esse tipo de coisa acontece por dias, meses, até anos, a pessoa acaba por aceitar, normalizar essa condição e esses episódios. Seu intestino acaba por virar o centro de toda essa equação de seta, né, que orienta ali suas escolhas, sua rotina e até mesmo seu estado de espírito, seu emocional, sua energia, seu ânimo, sua vitalidade. Existe um mecanismo que explica por que
disso acontecer? Muitas vezes, para entender a SI com mais profundidade, a gente tem que entender que o intestino e o cérebro, eles se comunicam o tempo inteiro. E essa comunicação, ela é bilateral. O que isso significa? Que há uma comunicação tanto do intestino para com o cérebro, quanto com o cérebro para com o intestino. E quando o intestino ele está nesse estado de alerta, ele manda sinais para o sistema nervoso central e esses sinais eles afetam o humor, a energia, concentração, qualidade de sono e até mesmo o próprio limiar de percepção de dor. E é bem por isso que muitas vezes em situações de estresse os sintomas tendem a piorar bastante. Não porque é psicológico, não, mas porque o estresse, ele acaba por ativar o mesmo eixo que já estava hiperativado, você entende? O intestino reativo, ele acaba por aumentar o sinal de alerta no sistema nervoso. E em contrapartida, o sistema nervoso em alerta, ele aumenta a reatividade do próprio intestino. Então é um ciclo que continua se retroalimentando. Entender isso é algo que muda consideravelmente a sua forma de agir quando a crise aparecer. A pessoa que tem síndrome do intestino irritável, ela carrega mais do que o diagnóstico. Muitas vezes, ela não consegue nem nomear isso com clareza. Como, por exemplo, uma vergonha silenciosa, porque a síndrome ela envolve diretamente o banheiro e isso acaba por ainda ser um tabu e carrega esse fardo sozinha, não compartilha com o parceiro, com a família, com o chefe, com os colegas de trabalho, assim, né. Então, acaba por silenciar isso por anos. Envolve o medo de comer, é medo real, não é por estética, é medo de comer alguma coisa e desencadear ali uma crise. E quando a gente começa a ter esse medo de comer, a lista de alimentos permitidos acaba por ficando cada vez menor e acaba por entrar, de fato, em uma alimentação monótona e pobre. Outro ponto importante é o cansaço, né, da gente não conseguir planejar, porque a síndrome do intestino irritável, ela é de fato imprevisível. Você está bem em um dia e no outro dia você pode acordar com uma crise intestinal. Então, assim, é uma sensação que o corpo, ele nunca descansa completamente, porque a pessoa, ela nunca sabe o que vai acontecer com ela. O que pode ser um gatilho para desencadear uma crise intestinal. E isso pode acabar gerando até uma descredibilidade ou uma perda de confiança no próprio corpo. Porque, assim, depois de anos lidando com aquele monte de incerteza ali, sem uma melhora consistente, a pessoa começa a sempre estar em estado de alerta. O corpo acaba por virar um território desconhecido. E essa desconfiança, ela influencia diretamente as decisões do seu dia a dia. E quando eu falo sobre esse assunto, eu falo com propriedade, pois foi através do diagnóstico da síndrome do intestino irritável que eu comecei a me interessar mais por estudo do intestino e até me especializar com profundidade sobre esse eixo imunidade, intestino e sistema nervoso. Então agora eu quero reorganizar aqui com vocês tudo que a gente percorreu até agora. A síndrome do intestino irritável, ela tem sim, né, uma raiz fisiológica real, uma hipersensibilidade visceral, uma ligação do eixo intestino-cérebro. Geralmente a gente está falando ali de cérebro mais hiperativado, tem relação com a microbiota intestinal comprometida, muitas vezes uma permeabilidade intestinal, ou seja, todos esses mecanismos, eles existem e coexistem, são mensuráveis e tem sim uma resposta, uma intervenção clínica. Mas o que muita gente não enxerga é que tudo isso coexiste também com o cotidiano, com a realidade. A gente está falando aqui de pessoas que precisaram ir se adaptando ao redor de todo esse cenário. O isolamento, o medo de comer, a vigilância constante, a vergonha. Esses sintomas, eles têm sim um padrão e um peso fisiológico, mas eles também têm um sistema nervoso sempre em estado de alerta. E esse estado de alerta
realimenta ali a sua reatividade intestinal. Lembra do nosso ciclo? Pois é, a gente precisa ter consciência disso para entender como a gente pode sair. E é muito por isso que muitas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, elas fazem ajuste na dieta, toma probiótico, reduz glúten, lactose, melhora, né, tem uma condição de melhora por um tempo, mas isso muitas vezes não se sustenta, porque continua gerando sinais de reatividade. E eu quero te dar uma direção, eu quero te dar algo concreto para você sair daqui sabendo o que deve fazer? Te convido a mapear melhor esse ciclo, com mais precisão. Não só o que você comeu, mas o que aconteceu, nas horas que se antecederam a essa alimentação. Porque quando a gente vai analisar esse fator comportamental e nutricional, muitas vezes muito mais importante do que você come é o como você come. Então, qual é o estado do seu sistema nervoso? Você estava passando por algum conflito mal resolvido, mais demanda no trabalho, mais ansiedade, problemas conjugais? Você comeu com pressa, comeu com atenção, comeu por emoção? Quando você começa a registrar isso, registrar mesmo no seu bloco de notas aí, por escrito, você vai perceber que essa crise, geralmente, ela não vem do nada. Existe uma pré-queda e gatilho anterior a esse cenário de crise intestinal. Você consegue até, mensurando, consegue até identificar um padrão seu. E quando você enxerga esse padrão, você para de reagir só aos sintomas e começa, de fato, a entender e trabalhar na causa. Só isso, de fato, não vai resolver a SI sozinha. Mas é sim, minha senhora, é um começo de uma relação diferente, de um lidar diferente com o que está acontecendo dentro de você. A síndrome do intestino irritável cansa, não só pelo sintoma físico, mas pelo esforço constante de gerenciar tudo que está acontecendo no seu corpo. Um corpo que muitas vezes parece imprevisível. Uma sensação de que parece que as pessoas ao redor não entendem o tamanho do problema que você está administrando. Mas eu te falo com toda a convicção de quem caminha com essa síndrome há muito, muito tempo. Existem meios de ter qualidade de vida, equilíbrio, através de uma conduta e uma abordagem adequada. E se fizer sentido para você, minha senhora, entender isso com mais profundidade, eu tenho um caminho para você. Eu te convido a clicar no link que eu vou deixar na descrição, assistir a aula gratuita que eu preparei exatamente para pessoas que têm todas as lacunas que eu citei neste vídeo e que precisam de um caminho para ter qualidade de vida, mesmo com o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. O link está na descrição. E antes de você ir, minha senhora, não esquece de deixar sua curtida, seu comentário, se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo relacionado a temas como imunidade, intestino, saúde integrativa e tudo dentro deste universo maravilhoso. Comenta aqui para mim se esse vídeo ajudou você em alguma maneira. Eu terei muito prazer em ler seu comentário. Por hoje é isso. Um beijo e até a próxima.